Olá pessoal, eu sou o Fabrício Acauí, professor de raciocínio lógico. Nós vamos iniciar agora o nosso aulão para o concurso da EBSER. Nós temos aqui separado alguns exercícios da banca IBFC, especialmente para você, e eu espero que possa contribuir com seus estudos. Nosso primeiro exercício está aí, ó, IBFC 2018. A questãozinha diz assim: de acordo com a equivalência lógica proposicional, a negação da frase João fez exercícios ou Paula não pratica esportes é. Primeira coisa que nós temos que perceber nesse exercício é o seguinte: é um exercício de negação de proposição composta, né? Então, nós temos aqui a negação de um conectivo lógico que é uma disjunção, negação de um ou. E aí nós, né, que já estamos por dentro aí do raciocínio lógico, sabemos que a negação de uma proposição da forma P ou Q, a negação de um ou vira sempre um E. Então isso aqui é equivalente a não P e não Q. É como se você distribuísse a negação e o ou vira E. Então a negação do ou vira E. Então quando você vai para esse exercício e fala sobre a negação, significa não é verdade que João fez exercícios ou Paula não pratica esportes. Então o que isso significa? Que João não fez exercício e, negação do ou vira e Paula pratica esportes, porque na sua proposição nós temos que a Paula não pratica esportes. Como eu vou negar uma sentença que já está com uma negação, então nós vamos ficar com Paula pratica esportes. Então quando você olha para as alternativas, na letra A nós temos João não fez exercício ou Paula pratica esportes. Então perceba que ele negou a primeira, negou a segunda, mas permaneceu com o conectivo ou. Portanto, essa sentença está errada. Na letra B nós temos João não fez exercícios e Paula pratica esportes. Encontramos aí como resposta direta a letra B. Ok? Essa então foi a questão número 1. Tá legal? Atenção para esse assunto, negação de proposições compostas, a ideia de equivalência lógica é algo que cai muito nessa banca que vai fazer aí o concurso da EBSER, ok? Bom, a segunda questão, a questão número 2, ela trabalha com aquela ideia de quem, né, já estudou raciocínio lógico, das proposições categóricas, do todo, nenhum e algum. Então essa questão caiu em um concurso que o IBFC elaborou a prova em 2018. A questão diz assim: considerando que cada letra representa um predicado lógico, assinale a alternativa que apresenta um silogismo que não é válido, ou seja, um raciocínio que não é válido. E aí nós temos na letra A dizendo o seguinte: todo x é y, nenhum y é z, logo nenhum x é z. Isso está certo ou está errado? Bom, primeira coisa que nós vamos pensar é o seguinte: quando ele fala que todo x é y, se eu for fazer um esquema disso, uma representação por meio de diagrama, todo x é y. Então aqui eu teria o y e o x dentro de y. Todo x é y. A seguir ele fala: nenhum y é z. Se nenhum y é z, é porque o diagrama que representa y não se toca ou não toca o diagrama que representa o z. Então essa seria a representação, ó. Nenhum y é z. Logo, aí ele fala: nenhum x é z. Isso é verdadeiro ou é falso se você olhar para essa representação? É verdadeiro, porque se todo x está no y e nenhum y está no z, é óbvio que nenhum x vai estar no z. Então a primeira alternativa, a letra A, ela é verdadeira, então é válido. Ele quer um que está aqui no enunciado, ó, não é válido. Então a letra A é válida, está correta. Nós precisamos daquela que está errada, ok? Vamos então à nossa letra B. Na letra B, nós temos aqui a seguinte situação. Ó, vamos primeiro apagar aqui para a gente ganhar um espaço. O que nós temos aqui agora? Letra B. Todo P é Q. Algum R é P. Logo, algum Q é R.
Será que isso é válido ou não? Esse raciocínio está correto ou não? Então vamos pensar. Primeira coisa é o seguinte, todo P é Q. Então vou fazer a representação. Todo P é Q. Então aqui eu teria o conjunto Q e o P dentro do Q. Olha lá, todo P é Q. Ok? Muito bem. A seguir ele diz assim, algum R é P. Algum R é P. Como é que seria essa representação? Ora, se algum R é P, eu poderia pensar numa situação assim, ó. Aqui está, ó, o conjunto R representando o R. Algum R é P. Seria essa região aqui, ó. Se algum R é P, é porque o diagrama de R e de P vão se tocar. Mas o diagrama de R vai tocar o diagrama de P, mas só que tem um detalhe com relação ao R tocando o Q, porque o P está dentro do Q. Então eu poderia ter essa situação, mas nada me impede de ter uma situação como essa, ó. Todo P é Q, aí eu teria o P aqui dentro do Q. Algum R é P. Se algum R é P, nada me impede do R estar dentro do Q. O enunciado não fala nada da relação entre o R e o Q. E aí na letra B, ele fala para você concluir o seguinte, logo, algum Q é R. E aí perceba que nas duas representações, nós encontramos essa situação da letra B. Algum Q é R. Com certeza, olha aqui, ó, nós temos nas duas representações algum Q sendo R. Ó. Portanto, a letra B também está correta. A letra B está certa. Vamos então à nossa letra C. Na letra C, o que nós temos? Bom, nenhum S é T. Todo T é R. Logo, algum S é R. Vamos ver se isso está certo ou está errado, é válido ou não. Nenhum S é T. Então, eu teria aqui a representação do S, certo? E a representação do T. Aqui está representado o que ele acabou de colocar. Nenhum S é T. Então, os diagramas de S e de T não se tocam. Nenhum S é T. Depois ele fala que todo T é R. Se todo T é R, com certeza eu teria a situação todo T é R. Então, eu teria uma possibilidade, seria isso aqui. Ó. Todo T é R. Então, eu teria o T dentro do R. Essa é uma possibilidade. Aí ele vai e complementa. Algum S é R. Pela representação que eu coloquei, eu não teria algum S sendo R. Né? Então, isso aqui estaria errado. Então, já é suficiente para nós vermos que a letra C, o raciocínio, ele não é válido. Por quê? Porque nós temos outras possibilidades de representação. Né? Eu poderia ter uma representação como essa. Ó. Poderia ter o S aqui está o S, aqui está o T, ele fala que todo T é R, mas ele não relaciona o R com o S. Então, nada me impede de ter uma situação assim, ó, um R que toque no S dessa maneira. Ou mais, eu poderia ter um R aqui, ó, teria aqui o S, poderia ter todo o T sendo R, aqui está o T, e nada me impede de ter um R englobando até o S lá dentro. Ó. É uma possibilidade. Então, se você olhar por essas duas possibilidades que eu fiz aqui, ó, por último, essa e essa aqui mais à direita, quando eu olho para a letra C, ele vem e conclui algum S é R. Nessas duas representações, algum S acaba sendo R. Isso acabaria estando certo. Mas aqui, ó, na minha primeira representação, eu tenho uma que mostra para mim que a letra C está errada. Nenhum S é T, então o diagrama de S não toca o de T. Todo T é R, então o T está dentro do R, mas ele não me dá a relação do R com o S. Então, quando ele fala algum S é R, isso não é necessariamente verdade. Não é necessariamente verdade que algum S é R. Eu poderia ter nessa primeira representação que está aqui, ó, nenhum S sendo R. Portanto, aquela que está incorreta é a letra C. Ok? Um exercíciozinho envolvendo as chamadas proposições categóricas. Todo, nenhum e algum. Certo? Muito bem, essa foi então a nossa questão número 2, IBFC, um concurso de 2018.
A seguir nós temos a questão número 3, também IBFC 2018. Diz assim: analise as 3 afirmativas abaixo sobre lógica e estrutura argumentativa. Aí ele coloca 3 sentenças. Primeiro, uma estrutura argumentativa é construída com uma ou mais premissas e uma conclusão. Então, quando eu olho para essa sentença, começo a refletir sobre ela, porque você vai ver o comando que ele dá, ele quer saber quais estão corretas. Então, vamos relembrar o que nós já estudamos a respeito de argumentação para verificar se a primeira está correta ou não. Uma estrutura argumentativa, um argumento, né? O argumento é quando você dispõe de premissas ou proposições que te conduzem a uma conclusão. E aí ele está dizendo que quando você tem uma estrutura argumentativa, ela é construída com uma ou mais premissas e uma conclusão. Bom, essa afirmativa, ela está correta, ela é verdadeira. Isso está certo. Para você construir um argumento, você pode ter no mínimo uma proposição. Então, por exemplo, eu posso construir um argumento da seguinte forma: 2 é par, uma premissa. 2 é par. A partir disso, logicamente, eu posso concluir que, a partir de 2 é par, eu posso concluir que 2 é par ou, por exemplo, 5 é ímpar. Isso é um argumento com premissas verdadeiras, é um argumento logicamente válido. Eu parti de uma premissa e tirei uma conclusão, que é uma regra até dentro da lógica, chamada de regra da adição, né? Quando você tem uma proposição P, você pode implicar, inferir a P ou uma outra Q qualquer. Então, a primeira afirmação, ela é correta. A segunda, ela já apresenta para a gente o seguinte: caso uma premissa seja falsa em qualquer situação, qualquer conclusão que se baseie nela será sempre inválida. Ora, essa afirmação ela é falsa. Por que ela é falsa? Ele está dizendo que se você tiver uma premissa falsa em qualquer situação, qualquer conclusão que basear na premissa falsa vai ser sempre uma conclusão inválida. Ora, mas eu posso ter um argumento que ele é um argumento logicamente válido com premissas falsas. Por exemplo, se eu falo para você assim, acompanhe comigo aqui, agora olhe para mim aqui e vamos acompanhar o seguinte raciocínio. Pensa comigo, vou criar um argumento aqui que diz assim, premissa 1, todo homem é um réptil de 4 patas. 2, Fabrício é um homem. Logo, o que você pode concluir? Que Fabrício é um réptil de 4 patas. Esse argumento, ele é um argumento logicamente válido. Por quê? Porque a conclusão é uma consequência lógica das premissas que foram estabelecidas. Se todo homem é um réptil de 4 patas e o Fabrício é um homem, logo, por lógica, o Fabrício é um réptil de 4 patas. É um argumento logicamente válido. Mas é um argumento logicamente válido com premissas que são, não premissas, mas a primeira premissa é falsa. Por quê? Todos os homens são répteis de 4 patas. Isso é falso. Um homem não é um réptil de 4 patas. Um homem é um mamífero. Então, a primeira premissa ela é falsa. Então, nada impede você de ter premissas falsas, certo? E ter um argumento logicamente válido. Mas o nosso interesse dentro da lógica para concurso, nós estamos interessados em conclusões verdadeiras todas as vezes que as premissas são verdadeiras. Precisamos de bons argumentos, argumentos logicamente válidos com premissas verdadeiras, ok? Mas nada impede de você ter um argumento válido com premissas falsas. É um argumento que não convence ninguém, ou pelo menos não deveria convencer, ok? Então vamos voltar agora para nós analisarmos a afirmativa 3. Ela diz assim, uma estrutura argumentativa necessita ao menos de 2 premissas para que possa ser considerada válida. Ou seja, para você ter um argumento válido, você precisa, ao menos, no mínimo, de 2 premissas. Isso é falso. Porque eu acabei de comentar sobre a conhecida regra da adição. Eu posso ter uma proposição, sendo ela verdadeira, e a partir dela inferir ela ou, coloco o conectivo ou, uma disjunção ou qualquer outra. Ok? Então, nós chegamos à conclusão de que a primeira afirmação, ela é a única correta. Então, a resposta é a letra A. A 1 apenas é a correta. Ok?
A seguir, nós vamos à questão número 4. A questão número 4 diz assim: considere a seguinte sentença: se o presidente exonerar o secretário por causa da pressão política da diretoria, então o presidente conseguirá ser reeleito. Assinale a alternativa que apresenta uma correta conclusão referente a esta sentença. Letra A. Caso o presidente não exonere o secretário, ele não será reeleito. Vamos analisar isso com bastante cuidado. Primeira coisa, o que você tem que perceber? Você tem que perceber que nesse exercício nós estamos diante de uma condicional. É um conectivo lógico, é uma condicional. Ó. Se, então. É como se fosse da forma se P, então que. O que nós sabemos da condicional? Que o P é uma condição suficiente para que. Ou a gente também fala que o que é uma condição necessária para P. Né? Significa o P acarretando no que. Toda vez que o P acontece, eu vou ter o que. Então, quando eu olho para esse problema, ele está dizendo, olha, se o presidente exonerar o secretário por causa da pressão política da diretoria, então o presidente conseguirá ser reeleito. Dá uma olhadinha na letra A. Caso o presidente não exonere o secretário, ele não será reeleito. Bom, o que você acha a respeito dessa afirmação? Será que para ele ser reeleito, o que tem que acontecer? Na letra A ele coloca, caso o presidente não exonere o secretário, ele não será reeleito. Essa letra A, ela é falsa. O que esse raciocínio dessa condicional me mostra? Que o presidente exonerar o secretário por causa da pressão política é uma condição suficiente para ele conseguir ser reeleito. Mas ele pode ser reeleito ainda que não haja a exoneração por causa da pressão política. Certo? Raciocina sobre isso. Se você tem como o presidente exonerou o secretário por causa de pressão política, logo eu posso concluir que ele vai ser reeleito, de acordo com o que está posto aí. Mas o que nós temos que refletir é o seguinte, o presidente ele foi reeleito, mas se ele foi reeleito não quer dizer que o secretário foi exonerado por causa de pressão política, não. Ele pode ser eleito sem que o presidente exonere o secretário por causa da pressão política da diretoria. O que a expressão afirma é que se o presidente exonerar o secretário por causa da pressão política, isso é suficiente para falar, o presidente será reeleito. Mas ele pode ser reeleito sem que isso aconteça. Isso acontecer é suficiente para a reeleição, mas nada impede dele ter uma reeleição sem que isso aconteça. Por isso, quando eu olho a letra A, ela fala, caso o presidente não exonere o secretário, ele não será reeleito, está errado. Ele pode ser reeleito ainda que não haja exoneração. E mais, nós vamos ver em outras alternativas o detalhe da exoneração acontecendo. Tem um motivo pelo qual a exoneração tem que acontecer. É uma exoneração por causa de pressão política apenas. Então a letra A está errada. Na letra B, nós temos assim, caso o secretário seja exonerado. Então veja, caso o secretário seja exonerado, sem que haja pressão política por parte da diretoria, o presidente não será reeleito. Isso também está errado. Ele pode ser reeleito, ok? Ele pode ser reeleito ainda que o secretário não seja exonerado, ainda que o secretário seja exonerado, mesmo não sendo por pressão política. O que eu sei é, se ele for exonerado por pressão política, ele vai ser reeleito. Ok? Isso é fato. Mas ele foi reeleito. Não significa que se ele foi reeleito é porque o presidente exonerou o secretário por causa de pressão política. Não necessariamente. Então essa letra B dizendo, caso o secretário seja... Ele foi exonerado, o secretário foi. Mas não foi por causa de pressão política. Então ele não será reeleito. Não, ele pode ser reeleito. A questão é que se ele for dentro dessas condições, a reeleição está garantida. Mas a reeleição pode acontecer, ainda que o secretário não seja exonerado, ok? Na letra C, o que nós temos aí na letra C? Diz assim, se não houver pressão política da diretoria
e o secretário for exonerado, o presidente pode ser reeleito. É o que eu estou falando aqui há algum tempo. A letra C de novo, se não houver pressão política da diretoria. Não houve pressão política. O secretário foi exonerado, ou seja, ele foi exonerado, mas não foi por causa de pressão política, não. Isso impede a reeleição? Não. O presidente pode ser reeleito. Pode, por um outro motivo a exoneração aconteceu. Só não foi por causa da pressão política. Se fosse, a reeleição já estaria garantida. Mas o fato de não ser por pressão política não implica que ele não possa ser reeleito. Portanto, a letra C é a resposta correta. Ok? A letra D dizendo a reeleição do presidente está necessariamente vinculada à exoneração do secretário. Isso está errado, porque não está vinculada simplesmente à exoneração. É a exoneração por causa de pressão política. Aí sim, eu poderia, lembra quando eu falei no início que o Q é uma condição necessária para P? Então eu poderia dizer que o presidente ser reeleito é uma condição necessária. Então a reeleição do presidente está necessariamente vinculada à exoneração do secretário por pressão política. Se não for por pressão política, não estará necessariamente vinculada. Ok? Então a resposta é letra C. Muito cuidado com condicional. Condicional é algo que vira e mexe aparece em concursos de maneira em geral. Condicional, suas equivalências, negações. Muita atenção com a ideia de P ser suficiente para Q ser necessário para P, a ideia do P ser o antecedente e o Q o consequente, ok? Muito cuidado com isso, tá bom? Então vamos mais uma questão aí, número 5. A questão número 5, o que nós temos nela? Diz assim: certa repartição pública tem 3 procuradores, Antônio, Bento e Carlos. Se Antônio veio trabalhar, o processo foi analisado. Se Bento veio trabalhar, o processo foi analisado. E se Carlos veio trabalhar, o processo não foi analisado. Se o processo foi analisado, é correto afirmar que... Aqui nós temos que tomar um cuidado, porque nós estamos diante de uma argumentação, de um argumento. E é muito bom quando você está diante de um argumento que tem uma proposição simples, algo que está sendo afirmado, uma premissa isolada sendo afirmada, como está acontecendo aqui. Ele está dizendo o seguinte, olha, se o processo foi analisado, o que eu posso concluir? Se o processo foi analisado, então, lembra que quando a gente trabalha com argumentação, a gente toma as premissas como sendo verdadeiras. Então, quando ele diz, se o processo foi analisado, você pode concluir o quê? Então, ele está concluindo que isso aqui é uma verdade. Ó. É verdade que o processo foi analisado. Então, vamos voltar. A frase anterior está dizendo assim, se Carlos veio trabalhar, o processo não foi analisado. Então, vamos ver. O processo foi analisado é verdadeiro. Então, o processo não foi analisado acaba sendo falso. Ok? Muito bem. Só que nós estamos diante de uma condicional aqui. Ó. Se Carlos veio trabalhar, o processo não foi analisado. Então, é uma condicional onde o consequente, que é o cara, aquele que vem depois do então, né? Se Carlos veio trabalhar, vírgula. Ou seja, então... o processo não foi analisado. Falso. Lembra de uma condicional. Uma condicional se P, então o quê? Tabela verdade da condicional. Um único caso na condicional. Um único caso. Na condicional, que dá falso, é quando o antecedente é verdadeiro e o consequente é falso. Ok? Como eu estou num contexto onde a argumentação a gente trabalha com as premissas sendo verdadeiras, então, já que o consequente é falso, se eu tiver um antecedente verdadeiro, eu vou ter uma premissa falsa. Então, o que tem que acontecer? Carlos veio trabalhar, acaba sendo uma premissa que tem que ser falsa, para ficar se F, então F, gerar um resultado V, uma premissa verdadeira. Então, Carlos veio trabalhar, acaba sendo falso. Ok? Então, uma coisa que você pode concluir, Carlos veio trabalhar é falso, então eu posso concluir com certeza, Carlos não veio trabalhar. Ok? E se você olhar aí para as alternativas, você já encontra a letra D como resposta. Ó. Carlos não veio trabalhar, com certeza você pode afirmar isso. Agora vamos fazer, já que nós estamos estudando e queremos entender as coisas, vamos dar uma olhadinha nas outras alternativas, vamos primeiro terminar a argumentação, para a gente ver por que as outras alternativas não podem ser afirmadas.
Bom, nós temos antes dizendo o seguinte, a frase anterior agora, eu estou fazendo de baixo para cima. Ó, começando aqui, se Bento veio trabalhar, o processo foi analisado. Nós temos aqui que o processo foi analisado é verdadeiro. Ok? Se Bento veio trabalhar, o processo foi analisado. O processo foi analisado é verdadeiro. E aí nós temos um consequente verdadeiro. Se o consequente é verdadeiro, lembra da tabela verdade da condicional. O único caso que dá falso está aqui. Ó. Consequente falso, antecedente verdadeiro. Se o consequente é verdadeiro, não importa quem é o antecedente, se ele é verdadeiro ou se ele é falso. Se V, então V dá V, se F, então V dá V também. Então, perceba que o Bento veio trabalhar é uma proposição que pode ser verdadeira ou falsa. Ela sendo V ou F, não vai alterar o fato de que esta sentença ela é verdadeira. Por quê? Porque o meu consequente já é verdadeiro, o processo foi analisado. Então, o processo foi analisado é V, antes pode ser V ou F, vai gerar já um resultado verdadeiro. Então, não tem essa conclusão a respeito do Bento, se ele foi trabalhar ou não. Ele foi trabalhar? Isso não é necessariamente verdade, então não pode ser a letra B, por exemplo. Entende? Não pode ser a letra A, porque a letra A já tem uma parte dela com um E falando que o Bento veio trabalhar. Então são coisas que nós não podemos afirmar. Da mesma maneira, olha a sentença anterior. Se Antônio veio trabalhar, o processo foi analisado. O processo foi analisado é verdadeiro. O Antônio veio trabalhar, pode ser verdadeiro ou falso. Nós não temos como afirmar aqui. Ok? Então, eu não posso falar que o Antônio veio trabalhar ou não. Com isso, a gente elimina todas as outras alternativas. Tá legal? Vamos a mais uma questão. Essa questão é uma questão muito interessante porque a lógica, a ideia da lógica que está por trás dessa questão aqui não é nem a ideia de condicional, de montar tabela verdade, nem nada. É a ideia de raciocínio mesmo. Nós temos que pensar e criar uma estratégia para solucionar esse problema. Ok? Bom, essa questão diz assim, Marcos, José, Renato e Luiz possuem carros de cores diferentes, azul, branco, preto e vermelho. Não necessariamente nessa ordem. Além disso, é sabido que, primeira afirmação, José e o dono do carro vermelho já dirigiram o carro branco. 2. Marcos e Renato conhecem o dono do carro preto. 3. O dono do carro vermelho conhece Luiz e estuda com Marcos. 4. Marcos não é o dono do carro azul e não conhece Luiz. Nessas condições é correto afirmar o quê? Sobre o dono do carro. Luiz é dono do carro azul, José é dono do carro azul, Renato do carro azul, Marcos do vermelho ou Marcos é dono do carro preto. Bom, aqui é um exercício de raciocínio. O que eu vou fazer? Nós temos 4 pessoas e 4 carros. Então, o meu raciocínio vai ser o seguinte. Aqui eu vou colocar o Marcos, certo? O José, Marcos, José, Renato e o Luiz. E aqui eu vou separar as cores. Nós temos as cores azul, a cor branca, certo? Azul, branco, preto e o carro vermelho. E aí eu vou começar a fazer uma análise de acordo com os dados do problema. Então eu construí uma tabelinha para verificar quem pode ser o dono de cada carro. Ok? Bom, então vamos começar lendo a sentença e completar a nossa tabela. Primeira afirmação. José e o dono do carro vermelho já dirigiram o carro branco. Então, o que eu posso concluir da primeira afirmação? José e o dono do vermelho já dirigiram o branco. Então, o José não é dono do vermelho. Então, vou marcar aqui, José não é dono do vermelho. Ok? José não é dono do vermelho e nem é dono do branco, porque já dirigiu o branco. Certo? Muito bem. A seguir, nós temos a afirmação 2. Marcos e Renato conhecem o dono do carro preto. Então, o Marcos e o Renato não podem ser dono do carro preto. Então, o Marcos não é dono do preto, certo? O Renato também não é dono do preto, certo? Afirmação 3. O dono do carro vermelho conhece Luiz e estuda com Marcos. Então, o dono do carro vermelho conhece Luiz e estuda com Marcos. Nós já falamos do Marcos, que não é dono do preto.
O Marcos também não é dono do vermelho. O dono do carro vermelho conhece o Luiz, então o Luiz não é dono do vermelho. O que nós ganhamos com isso? Que quem é dono do vermelho, olha lá quem sobrou, Renato. O Renato é o dono do carro vermelho. Ok? Se o Renato é dono do vermelho, então, olha, o que nós podemos concluir? Que o Renato não é dono do azul, nem é dono do branco. Certo? Afirmação 4. Marcos não é dono do carro azul. Marcos não é dono do azul. Aqui, ó. Se o Marcos não é dono do azul, não é do preto nem do vermelho, o Marcos é dono do carro branco. Ok? Com isso a gente ganha também, ó, que o Luiz não pode ser dono do carro branco. Certo? Agora nós temos que raciocinar o seguinte. Olha o que ele fala. O Marcos não conhece o Luiz. Só que na afirmação 3, na afirmação 2, Marcos e Renato conhecem o dono do carro preto. O Marcos e o Renato conhecem o dono do preto. Na 3 nós temos que o dono do carro vermelho conhece Luiz e estuda com Marcos. Então quer dizer, o dono do carro vermelho conhece Luiz e estuda com Marcos. O que nós podemos concluir a partir disso? Juntando a afirmação 4, que o Marcos não é dono do carro azul e não conhece Luiz. O Marcos não conhece Luiz. O dono do carro vermelho conhece o Luiz e estuda com Marcos. O que você pode concluir disso? Tem algo que é possível concluir. E aí você começa a pensar sobre isso. Está vendo que nós temos algumas lacunas aqui? Sobre o José podendo ser dono de 2 carros aqui, a gente fica nessa dúvida. Mas o que nós podemos concluir? Afirmação 2. Marcos e Renato conhecem o dono do carro preto. Só que veja, aqui na 4 não fala que o Marcos não conhece o Luiz. O Marcos não conhece o Luiz. O Marcos conhece o dono do carro preto. Olha a 2 e a 4. Olha a 2 e a 4. O Marcos conhece o dono do carro preto. O Marcos não conhece o Luiz. Então o Luiz não pode ser dono do carro preto. Então o Luiz não pode ser dono do preto. Sobra com isso que o José é o dono do preto. Ok? Ganhamos com isso que o José é o dono do carro preto. E o Luiz acaba sendo o dono do carro azul, porque o José sendo do preto, ele não pode ser do azul. Com isso, está determinado quem é dono de cada carro. Ok? Com isso, vamos olhar as alternativas. Ó. Letra A, Luiz é o dono do carro azul. Já encontramos aí a letra A, lá. Luiz é o dono do carro azul. Então, é um exercício que é mais de estratégia para você. Você tem que criar uma estratégia para solucionar esse problema. Ok? Não tem nada de condicional, assim, no sentido de tabela verdade, não. É um raciocínio que você cria. Eu criei uma tabelinha, coloquei o nome de cada um e o carro de cada um e fui analisando as possibilidades. Tá legal? Mais um exercício, então. O exercício número 7. O número 7 diz assim: sabe-se que se o prazo não foi cumprido, então o julgamento foi cancelado. Se o julgamento foi cancelado, então o acusado solicitou audiência com o juiz. Considerando que o acusado não solicitou audiência com o juiz, pode-se afirmar que é mais um argumento, semelhante ao que nós já fizemos aqui, onde nós temos uma proposição simples no final, que está sendo afirmada, considerando que o acusado não solicitou audiência com o juiz. Então, esse não solicitou audiência com o juiz é a minha premissa verdadeira. Lembrando que na argumentação, as premissas são consideradas todas verdadeiras. Ok? O que nós temos a partir disso? Bom, o acusado não solicitou é verdade. Aí eu volto na frase anterior que diz: se o julgamento foi cancelado, então o acusado solicitou. Aqui nós temos como verdade que o acusado não solicitou audiência, é verdade. Na sentença anterior, o acusado solicitou audiência. Então, o solicitou audiência é falso. E aí nós temos o quê? Nós temos uma condicional com consequente falso. O antecedente não pode ser verdadeiro, porque se vem então F, dá F e minha premissa tem que ser verdadeira. Então, o meu antecedente aqui, ó, o julgamento foi cancelado. Isso acaba tendo que ser falso. O julgamento foi cancelado, acaba sendo falso. Ok? O que você pode concluir
E aí tem mais, né? Ele diz, sabes que se o prazo não foi cumprido, então o julgamento foi cancelado. O julgamento ser cancelado é falso. E aí o meu antecedente, de novo, não pode ser verdadeiro, então o prazo não foi cumprido, tem que ser falso. Então você pode concluir que o prazo foi cumprido. Então vamos olhar a letra A. O julgamento foi cancelado. O que nós podemos concluir? Se você olhar aqui, ó, o julgamento foi cancelado, tem que ser falso. Então a letra A não pode ser. Letra B, o prazo não foi cumprido. O que nós temos sobre essa informação aqui? A primeira, lá na primeira frase, ó, se o prazo não foi cumprido é falso. O prazo não foi cumprido, F. Pronto, é um F, tem uma conjunção aí, um E, então já vai dar falso, né? Porque F, qualquer outra coisa, vai dar F. Então não pode ser a letra B. A letra C, se o julgamento não foi cancelado, então o prazo não foi cumprido. O julgamento não foi cancelado, nós concluímos aí que o julgamento foi cancelado é F, o julgamento não foi cancelado é verdadeiro, então o prazo não foi cumprido. O que nós temos? O prazo não ser cumprido é F. O prazo não foi cumprido é F. Se vê, então, F na condicional da F, então não pode ser a letra C. Letra D, o prazo foi cumprido. Perceba que aqui em cima está falando que o prazo não foi cumprido é falso, então o prazo foi cumprido, verdadeiro, e o acusado não solicitou audiência com o juiz, que também é verdadeiro. V e V dá V, resposta letra D. Na letra E você tem uma condicional que vai ficar se V, então F vai dar F. Tá legal? Então mais uma questãozinha aí. Vamos à número 8. A número 8, ela é uma questão bem rápida de ser feita se você lembrar equivalências que são muito importantes no raciocínio lógico. Ela diz assim, sendo P a proposição, né? A certidão foi elaborada. R, a publicação foi digitada. São duas proposições, a P e a R. São proposições lógicas. Tem-se que não P ou Q e não R ou P é equivalente a. Primeira coisa que você tem que saber ao olhar para uma questão como essa. Quando você estuda a condicional, a gente vê que a condicional ela tem algumas equivalências, né? Por exemplo, a se P então Q, ela é equivalente ao que a gente chama de contrapositiva dela. Se não Q, então não P. Isso é uma equivalência lógica. Ok? Você confirma a equivalência por meio de tabela verdade. Constrói uma tabela verdade que você vai verificar que as tabelas, elas são idênticas, são tabelas idênticas, certo? Só que nós temos também o seguinte, a condicional se P, então Q, ela também é equivalente a uma disjunção, a um ou, que é não P ou Q. Se você parar para analisar, é exatamente isso que nós temos aqui, ó, não P ou R, isso aqui significa se P, então R. Se P, então R. E aqui nós temos não R ou P. O que é isso? Se R, então P. Uma outra condicional. O que nós temos aqui? O P acarretando no Q, o P implicando no Q. Desculpa, aqui eu coloquei Q, deixa eu apagar aqui. Não é Q, né? É R aqui, ó. Vamos colocar aqui, então, um R. Então, o que nós temos? A P implicando na R e a R implicando na P, ou seja, vale ida e vale volta. O que é isso? Isso é exatamente a bicondicional P, se e somente se R. É a P acarretando a R e a R acarretando a P. Que a gente até fala que P é uma condição necessária e suficiente para R. Então, nessa escrita aqui, está uma equivalência lógica da condicional. Então, no fundo, isso é uma bicondicional. E aí nós ficamos, então, como resposta, né? Se você for olhar aí para as alternativas, encontramos na letra B, a certidão foi elaborada, que é a minha P, olha lá, a certidão foi elaborada se e somente se a publicação foi digitada. Resposta, letra B. Ok? Então, uma questãozinha bem simples, se você souber essa equivalência.
Ok? Com isso a gente chega então ao final aí dos nossos exercícios para a banca IBFC. Espero aí que tenha contribuído aí com o estudo de vocês. Desejar a todos uma boa prova, um bom estudo e até a próxima.